Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta para o estudo do quinto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, que nesta semana trouxe o título Jesus, Simão e Maria. E vocês perceberam que o tópico de ontem, que o vídeo de ontem ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, eu quero perguntar se você já fez a sua oração. Eu já fiz a minha e assim nós podemos iniciar esse estudo. Então ontem nós vimos que Jesus ele queria alcançar o coração de Simão e ele conseguiu. E no tópico de hoje nós vamos estudar sobre o tema a conversão do fariseu. Na pergunta A, nós lemos assim: por mais duvidoso que o resultado nos pareça, porque somos encorajados a falar claramente com pecadores como Simão. Olha só, se fôssemos eu ou você na casa de Simão naquela noite, conhecendo todos os detalhes que Jesus conhecia, será que ainda nós insistiríamos em tentar alcançar aquele coração? Jesus sabia o valor que Simão tinha, apesar do seu orgulho. E Jesus sabe o valor que nós temos, apesar muitas vezes do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa falta de fé. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo não tem trabalhado conosco para nos trazer a consciência do que realmente Deus quer de nós? Agora eu pergunto para você, quem somos nós a resistirmos o chamado de irmos atrás das almas? Quem somos nós para julgarmos se A ou B merece ou não receber o Evangelho? O texto de Provérbios 9:8 diz assim: repreende o sábio, e ele te amará. A estratégia de Jesus com Simão foi que funcionou. Ele não expôs a vida de Simão. Ele não expôs o que Simão estava pensando. Ele propôs a parábola. E aquela parábola, com a abertura que Simão deu para o Espírito Santo fazer o trabalho, foi que o sucesso foi alcançado. Precisamos agir com sabedoria para ganhar as almas por quem Cristo morreu. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e esquecemos de buscar aquele que é o mestre dos mestres. Precisamos ter cuidado, porque estamos lidando com pessoas, estamos lidando com almas que custaram o sangue de Cristo. E essas almas, queridos, elas são tão amadas quanto nós, que estamos buscando ao Senhor. Digamos que diariamente, não é só quando nós vamos à igreja. Diariamente nós precisamos buscar ao Senhor. Isso não nos faz melhores do que aqueles que estão lá no mundo. Isso nos traz mais responsabilidade, que é o de buscá-los. É o de levar o evangelho para eles, as boas novas de salvação. A nossa missão é ide. E quando nos colocamos para que o Senhor nos use, Ele nos dá as estratégias corretas para alcançar as pessoas. A segunda parte da nota diz assim: a bondade de Jesus tocou o coração do fariseu ao deixar de repreendê-lo abertamente diante dos convidados. Mais para frente, o mestre buscava convencer sua mente com bondade e ternura tocar seu coração. Uma repreensão severa teria endurecido o coração de Simão, mas a paciente exortação o levou a reconhecer o seu próprio erro. Ele compreendeu o tamanho da dívida que tinha para com o seu Senhor. Seu orgulho foi humilhado. Ele se arrependeu. E o orgulhoso fariseu se tornou um discípulo humilde e abnegado. Então, essa situação aconteceu entre Jesus e Simão, mas Maria ainda estava ali.
E agora o foco volta a ser para Maria, porque Jesus agora dirige-se a Maria. O que Jesus disse sobre o ato de Maria e que palavras encorajadoras ele dirigiu a ela. Então agora publicamente Jesus fala com Maria e ele diz: em verdade te digo, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado no mundo, o ato que essa mulher fez também será propagado. Será referido o que ela fez para a memória sua. Então aquele ato de Maria, simples aos olhos dela, o coração de Maria era tão grato que aquele ato ela sabia que não era suficiente, mas era o tudo que ela tinha para dar. E ela recebeu esse consolo do Mestre, onde o Evangelho fosse, aquele ato também seria contado. E para concluir a conversa com Maria, ele disse: vai em paz, a tua fé te salvou. 7 vezes ela ouviu sua repreensão aos demônios que controlavam sua mente e coração. Isso falando de Jesus e Maria. 7 vezes ela tinha ouvido Jesus clamar por ela para que os demônios a abandonassem. Ela também ouviu seus fortes clamores ao Pai em favor de sua alma. Então Maria soube como o pecado é ofensivo para a pureza imaculada de Cristo e na força dele ela venceu. Queridos, eu sei que você, assim como eu, também temos muitos pecados a vencer. Mas na força daquele que é maior do que nós podemos vencer. Ele nos fortalece, ele nos encoraja e ele nos ama. Que nós possamos confiar nesse amor. Assim como Maria, ela se arrependeu, ela abandonou sua vida pecaminosa e ela seguiu a Jesus. Que nós possamos abandonar os nossos pecados e seguir o Mestre a cada dia. Amém.